aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom, gente, no vídeo de hoje nós estamos no cenário Raposa, porém o vídeo de hoje é falando sobre livros, mas o cenário de falando sobre livros ainda não está pronto, então eu estou aqui no cenário da Raposa pra gente poder gravar, pra não perder a essência desse quadro aqui no canal. Mas enfim, hoje eu vou responder uma tag que chama Lindíssimo Leu Tudo. Ela foi feita pelo Vitor, mas eu vi no canal da Paola. Eu vou deixar na descrição os canais deles, então confiram porque o vídeo deles está super legal. E é muito legal o canal deles, são referências no mundo do booktuber. Então eu acho muito legal, se você, assim como eu, gosta muito de livro, esses dois canais são excelentes. E se vocês ainda não forem inscritos no canal deles, eu convido vocês a se inscreverem também e se inscreverem aqui no meu canal. Bom, a tag ela é bem rapidinha, ela tem 10 perguntas e como vocês sabem, eu gosto muito de ler livro em português, afinal o português é a minha primeira língua. Então eu sempre busco citar livros em português aqui pra vocês do que em inglês, porque tem alguns livros que eu leio aqui nos Estados Unidos que não tem nenhuma versão aí no Brasil, então eu sempre procuro indicar livros em português para vocês. Com isso, a maioria dos meus livros estão no Brasil, porque não tem como eu trazer para os Estados Unidos, então talvez se eu não tenho o livro eu ponho a foto pra vocês e eu também leio bastante pelo Kindle, então eu vou pôr a foto da capa e os livros que eu separei que eu tenho, eles estão aqui. E é isso, vamos começar. A primeira pergunta é, um livro que te segurou até que você, lindíssimo, leu tudo. E esse livro foi bem recente a leitura dele, que chama Mil Beijos de Garoto. Eu achei que o livro era um clichê adolescente, mas não, gente. Acho que eu nunca chorei tanto com um livro e esse livro simplesmente acabou comigo, mas ele é maravilhoso. Eu chorava a cada capítulo que eu ia lendo, mas eu não conseguia parar de ler porque eu queria saber o final, queria saber o que ia acontecer. E gente do céu, que livro mais lindo do mundo. Eu achei que ia ser tipo Bad Boy e a Patricinha iam se gostar e tal, e ela ia desistir dos Mil Beijos, mas enfim, não tem nada a ver. Eu fiquei tipo, que livro mais... corta coração, eu amei, sério. A segunda pergunta é uma série de livros que você, lindíssimo, leu tudo. E eu já falei 1000 vezes dessa série, mas eu sempre repito ela porque ela é a maior série de livros que eu já li, que é Desventuras em Série. São 13 livros e mais os livros extras. E eu amo muito Desventuras em Série e eu li muito rápido ele. Eu li, eu acho que tipo metade de um ano ou até menos, porque era da biblioteca, os livros da biblioteca que eu estudava, né, da escola que eu estudava. Então eu pegava por semana o livro, que só podia ficar uma semana com o livro. Então eu pegava, lia ele, fazia um resumo num caderno e devolvia. Lá no Brasil eu tenho 3 livros só do Desventuras em Série, que é o primeiro e o segundo que meu pai comprou numa viagem, e o 7º porque não tinha na biblioteca da minha escola. Mas eu amo muito essa série, eu super recomendo vocês lerem. Eles são muito rapidinhos, tipo, tem 300, 400 páginas, mas é muito rápido de ler. A terceira pergunta é um final de livro que, lindíssimo, falou tudo. E esse livro eu tenho aqui, e gente, eu amo muito ele. Chama Onde Deixarei Meu Coração. Eu li esse livro em 2016, eu até quero reler ele, mas eu tô dando preferência aos livros que estão na minha meta desse ano, que são 24 livros. Mas eu tenho muita vontade de reler ele, e ele é muito lindo. Ele também era um clichê, assim, eu pensei que era um clichê, mas ele também não é, ele foge. Aqui atrás do livro fala um pequeno resumo dele, eu vou ler rapidinho, ó. A vida é difícil para os sonhadores. Bia acredita que é a mais entediante adolescente do mundo. Aos 17 anos não é popular, engraçada ou bonita. A única coisa glamurosa em relação a Bia é o pai, que a abandonou mesmo antes dela nascer e agora vive em Paris. Ansiando por la vie parisienne, a cada momento de sua apagada existência, ela acaba na cidade de luz, à procura do pai, mas pode encontrar muito mais do que deseja, pode encontrar a si própria. E é basicamente isso mesmo, ela vai à procura do pai dela e, gente, é muito lindo esse livro. E eu achei que ia ser clichê, porque aqui fala, né, que ela é entediante, que ela não é bonita, que ela não tem nada, sabe? Aí eu falei assim, nossa, vai ser mais uma adolescente reclamando da vida.
Mas, tipo, é só o comecinho do livro que é assim, e depois ela vai pra Paris e as coisas em Paris é maravilhosa. E eu adoro aqui, ó, que ela fala uma comovente história sobre amor, perda e identidade. Então eu acho que isso daqui, essas 3 palavras, simplesmente fala o resumo todo do livro. E eu aconselho muito vocês lerem, é da Galera Record e é da Sarah Manning. Então eu super indico. Eu não li mais sobre livros dessa autora, mas tipo, eu amei esse daqui e eu quero reler ele. A quarta pergunta é: um final ou uma continuação que lindíssima estragou tudo? E eu escolhi também, essa daqui eu não sei se tem uma versão no Brasil, mas foi um livro que eu esperava tudo. Diferente dos outros que eu já indiquei, esse daqui eu esperava tudo, só pelo título, pela capa. O título dele é You Won't Miss Me When I'm Gone, e eu achei que, tipo, ia ser muito linda a história, mas não é. Resumindo, é a história sobre gêmeas que têm 18 anos e elas descobrem que uma delas tem um tipo de câncer e aí elas acabam se separando e vivendo a vida delas, tipo, de um jeito totalmente diferente, assim. E uma se apaixona pelo professor, a outra é super dedicada e tal, e eu não gostei nada, sabe? Eu lia e eu achava que o final ia me surpreender e não me surpreendeu nada. Ele é volume único, mas, tipo, pra mim ele não serviu. Eu acho que eu tinha tanta expectativa em cima desse livro que eu me decepcionei com ele, então eu não gostei dele, mas, poxa, ele é muito bonito, pelo menos isso, né? A quinta pergunta é: um personagem que abre a boca e lindíssimo falou tudo. E eu escolhi a Lia da trilogia do Amor e Ódio, da Dark Side. Eu li esses livros esse ano porque, não sei, simplesmente bateu a vontade assim, de ler. E eu não esperava nada também deles, mas eu achei super top e eu amei a Lia, principalmente no primeiro livro. Eu ainda não li o terceiro, eu só li o primeiro e o segundo. E eu amei a Lia, tipo, ela se impôs, ela, logo no primeiro capítulo, ela, tipo, arma um plano pra escapar do casamento arranjado pelos pais dela. E, tipo, ela foge, ela tem a voz dela, no segundo livro ela sofre, mas ela tem a voz dela, ela tem o posicionamento dela e ela vai e ela faz o que ela quer, sabe? Mesmo ela tendo o título de princesa, ela faz o que ela quer e eu adorei isso. Ela não segue regras, nada, então, tipo, ela faz o que ela quer, ela é o mundo dela, então eu gostei muito da Lia. No segundo livro eu achei que ela perdeu um pouquinho a voz dela, mas eu entendo por causa que era a situação que ela estava vivendo. Mas eu tô muito ansiosa para ler o terceiro livro, sério, eu tô muito ansiosa. A sexta pergunta é: um livro que é imenso, extenso ou denso, mas você, lindíssimo, leu tudo. E eu escolhi o maior livro que eu já li, que é Os Miseráveis. Eu só tenho ele na versão brasileira e não tinha como eu trazer ele para os Estados Unidos porque ele tem mais de 1000 páginas. E então ele tá lá no Brasil com meus outros livros. Mas eu tô tentando procurar uma versão aqui nos Estados Unidos que me agrade. Tem uma que é da Barnes Noble, que eu simplesmente amo aquele livro, mas toda vez que eu vou na Barnes Noble pra comprar ele não tem lá, só tipo por internet, mas por causa da quarentena, os correios estão muito lerdo e tá muito caro comprar pela internet, mais do que você ir no estabelecimento. Então eu tô na esperança de quando eu for eu achar uma versão dele. Então aí eu vou comprar em inglês. A sétima pergunta é: um livro com uma mensagem importância que lindíssima falou tudo. E eu escolhi Sejamos Todos Feministas, porque assim, eu não leio livro de muito ajuda, assim, tipo de autoajuda. Eu não gosto muito de ler esse tipo de livro. Eu sei que alguns são muito necessários, mas eu prefiro ler livros de fantasia, de essas coisas assim, tipo, mais jovem adulto, essas coisas. E esse livro eu li na escola lá do Brasil, e numa época que eu não sabia nem o que era feminismo, eu tava conhecendo mesmo, assim, essas coisas. E eu achei que ele foi muito importante pra mim, porque depois que eu li ele é muito rapidinho, ele tem, acho que não tem nem 100 páginas, ou se tem é um pouquinho, tipo, 150 páginas, assim. Ele é muito rapidinho de ler, e
foi por causa dele que eu me interessei mais em saber sobre feminismo, essas coisas, e a diferença, né? Porque você fala feminismo, você acha que é só, tipo, mulheres e não é um movimento que agloba todo mundo, essas coisas. Então eu achei muito legal e foi onde que fez eu ter uma curiosidade de pesquisar mais, não só por causa da escola, né? Que eu tinha que pesquisar por causa da escola, da minha aula de sociologia, mas por causa que me despertou o interesse de saber mais sobre o movimento e eu achei isso muito legal. A 8ª pergunta é: um autor que todo livro é lindíssimo, falou tudo. E eu escolhi uma autora brasileira porque eu acho que a gente tem que dar mais valor para os nossos atores brasileiros do que os gringos, né? Porque os gringos já é reconhecido bastante. Então temos que dar valor ao que temos no Brasil, porque temos excelentes escritores. E eu escolhi a Thalita Rebouças. Ela é famosa, mas os livros dela, pelo menos na época que eu li, foram, tipo, todos me agradaram, todos eu gostei, eu lia muito rápido, então eu amei muito os livros quando eu era adolescente e fez despertar mais, tipo, o interesse da leitura pra mim, e ela é brasileira, então eu acho que os livros dela são muito bons, então eu acho que todo mundo, pelo menos, tem que ler um livro dela, sabe? Pelo menos um. A 9ª pergunta é: um universo que lindíssimo encantou tudo. E eu escolhi o universo do Spider-Winks. Eu amo Spider-Winks, as crônicas de Spider-Winks no caso. E eu só tenho essas 3 edições, né, que é a primeira, a segunda e a terceira edição. E eles são no Brasil publicados pela Rocco, mas são livros muito difíceis de achar e eu fico tipo... Eu não entendo porque é difícil de achar, porque tem filme desses livros, então, tipo, eu acho que deveria ser muito fácil, mas eu só achei essas 3 edições. Dessa coleção tem mais 2 livros, são 5 livros dessa história, e eu sei que tem mais 2 livros que são as novas crônicas de Spider-Winks, mas eu nunca li e eu nunca ouvi falar das histórias deles, mas os 5 livros que é as crônicas de Spider-Winks, eles são os 5 livros que no filme tem um resumo desses 5 livros, sabe? E eu acho que esse universo, ele me encanta muito, porque, tipo, é um universo que mostra que ogros, fadas, essas criaturas mágicas vivem no nosso mundo, sabe? E você tem que ter, tipo, só prestar atenção, ter um olho atento, assim, e prestar atenção que elas estão ao nosso redor. E eu adoro muito. E eles são muito curtinhos, tá vendo? Tipo, tem no máximo umas 100 páginas em cada livro. Nem isso. Então, eu fico triste porque eu não tenho a coleção completa, porque eu nunca consegui achar a coleção completa. E eles não são muito antigos, eles são de 2003, sabe? Tipo, e eu nunca consegui achar a coleção completa, eu só tenho os 3 primeiros livros. E a última pergunta, finalmente, né, porque a Eduarda fala muito, eu sempre falo, é pouquinha pergunta, mas eu não paro de falar. Eu amo falar, gente, desculpa. Mas enfim, a 10ª pergunta é: quantos livros você já, lindíssimo, leu tudo esse ano? E no total, até no momento, eu li 13 livros, eu tô um pouco atrasada nas minhas leituras, porque eu tenho a meta de ler 24 livros esse ano, e eu li 13, então tipo, eu li mais do que a metade. E eu queria estar um pouquinho mais na frente, mas eu tive uma ressaca literária depois de um livro em inglês que eu li, que chama The Cheerleaders. Então eu tô um pouco lerda. E o próximo livro que eu tava lendo junto com o The Cheerleader, que é o próximo que eu vou concluir, é o Amor e Sorte, que é a continuação de Amor e Gelato. Mas também tá em inglês, então foi 2 livros em inglês seguidos, então minha cabeça deu um... Aí eu tô um pouco lerda por causa disso, mas até o momento eu li 13 livros. Bom, gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir os vídeos que eu indiquei pra vocês, da Paola e do Vitor. Então confiram, porque pra vocês verem as respostas deles. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem responder aqui nos comentários ou fazer qualquer tipo de comentário, eu vou ficar muito feliz em interagir com vocês. Me sigam nas minhas redes sociais,
principalmente no Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês, pra gente ter uma interação melhor. Lá eu faço perguntas pra vocês podem me fazer perguntas, que eu vou ficar muito feliz em responder cada um de vocês. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e deixar um like no vídeo. Beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo.